pessoal, a gente está falando dos linfomas agressivos e falamos um pouco também de linfoma difuso. E nos últimos anos a gente teve a criação de uma categoria que a gente usa ainda um termo em inglês chamado linfoma double hit, né? Como eu já falei no vídeo passado para vocês, esse termo double hit vem das alterações genéticas que esse linfoma tem. Então, a gente tem um linfoma que tem algumas características que mostram uma maior agressividade. E não só isso. Quando a gente viu esses pacientes que foram tratados com R-CHOP, eles tendem a ter um prognóstico um pouco pior. Então, a gente hoje trabalha em mudar a terapia para ter resultados melhores. Então, o que é o double hit, por definição? É um linfoma agressivo que tem rearranjo no gene do MYC e também rearranjo em um desses outros dois genes, chamados BCL2 ou BCL6. Para isso é importante vocês saberem que a gente precisa fazer um teste específico para detectar essas alterações, que é um teste chamado de FISH, igual peixe mesmo em inglês, mas significa a hibridização in situ por fluorescência. Tá? Então, quando a gente faz o FISH e detecta essas alterações, a gente tem o que a gente chama de double hit. Geralmente são pacientes na sua quinta, sexta década de vida, existe uma certa predileção pelo sexo masculino, então tem um pouco mais de homem do que mulheres, e que geralmente apresentam com doenças bastante agressivas. Então, grandes massas, evolução muito rápida, marcadores que a gente usa, por exemplo, desidrogenase lática aumentados, envolvimentos de sítio extranodal. Essa é a característica mais comum do double hit, mas a gente sabe que ele pode ocorrer em pacientes com apresentações mais brandas também. Então, como eu falei para vocês, a gente vem entendendo que talvez o R-CHOP não seja suficiente para esses pacientes. E aí existem várias tentativas de melhorar o resultado desses pacientes. O que a gente mais faz hoje no Brasil é utilizar um esquema chamado RDA-EPOC. R é de rituximab, DA é de dose ajustado, ou seja, a gente vai utilizar parâmetros para aumentar ou diminuir a dose do próximo ciclo. E o EPOC é o mesmo CHOP, só que com a adição do etoposídeo, daí o E, né? Mas ele é feito de uma maneira diferente, ele é feito de uma maneira infusional. Você recebe a químio continuadamente durante 4 dias e depois tem um 5º dia de quimioterapia. Então, como a químio corre em 24 horas, né, nesses 4 dias, geralmente o paciente precisa ficar internado. Geralmente não. Grande maioria das vezes vai ficar internado. Existem alguns centros que tem uma bombinha que o paciente pode levar para casa, mas a grande maioria dos pacientes fica internado esses 5 dias. E geralmente a gente faz isso a cada 21 dias durante 6 ciclos. Tá? Então, eu acho que é importante vocês saberem, porque pode ser que vocês cheguem no médico com diagnóstico de difuso e saiam com diagnóstico de double hit. Podem ser que vocês estejam esperando ser tratados com R-CHOP e que vocês acabam tendo que internar para fazer um esquema chamado EPOC. Tá? Existe ainda muita discussão de qual é o melhor impacto, qual é o melhor esquema. Tem pacientes que até tem médicos que consideram até esquemas mais intensificados, mais próximos, por exemplo, de esquemas que a gente usa para Burkitt, mas a ideia é que algum grau de terapia mais intensificada esses pacientes merecem. Tá? A grande notícia é que, apesar desses pacientes virem de um histórico de piores respostas, quando a gente lança mão dessas terapias mais intensificadas, a gente vai estar curando também uma parte significativa dos pacientes. Então, mais ou menos 60%, 70%, ou até mais, dependendo do estudo que você pegar, de pacientes que foram tratados com EPOC, e mais ou menos o mesmo número para pacientes que têm doenças, que usam esquemas diferentes, como Codox, Emivac e Perceval. Então, é só para vocês entenderem que esse subtipo vai precisar de uma terapia mais intensificada. Se isso acontecer com vocês, não fiquem chateados, saibam que o tratamento ainda é curativo, mas conversem com seus médicos para entender o porquê dessa mudança do tratamento.